Bem-vindos à primeira parte da nossa aula de resolução dos nossos projetos. Então, vou começar aqui resolvendo o projeto de obesidade entre adultos nos anos de 1975 e 2016. Então, na última aula, eu já tinha feito a leitura desse arquivo, utilizando o nosso pd.read.csv, e eu tinha feito a importação para o Colab. Então, lembrem, se vocês fizerem a importação do arquivo para o Colab, vocês não precisam colocar nenhuma pasta aqui dentro, mas caso o Colab de vocês desligue ou essa sessão aqui se interrompa, o arquivo é deletado, vocês têm que fazer o upload de novo. Então, feito a leitura aqui, a gente vai ter alguns probleminhas nos nossos dados. Primeiro deles, eu vou mostrar para vocês o que acontece em algumas das colunas. Vou colocar aqui year, e reparem que a leitura dele foi feita corretamente, o Pandas entendeu isso como um int 64. Obesidade, como ele foi todo bagunçado, e obesidade ele é com esse percentual um pouco complicado aqui, isso até é um ponto importante. Quando a gente tem, aliás, não tem percentual nada, confundi. Aqui ele diz que ele é um objeto. O que significa ser um objeto? Se eu pegar um valor especificamente e ver o tipo desse cara, muitíssimo provavelmente vai ser uma string, todos vão ser uma string, ou aquela coluna vai ter uma ou outra entrada string. E é importante que a gente manipule isso. Então eu vou precisar pegar, infelizmente nesse caso essa informação aqui do intervalo de confiança não me serve, eu preciso trabalhar com o valor médio, então eu vou tocar fora essa informação, vou pegar esse 0.5 aqui e vou transformar isso aqui em float para toda a coluna. Tá? Existem alguns dados que não foram possíveis de terem sido coletados nesse data frame. Vocês vão reparar que eventualmente vai acontecer da gente ter um null. Então vou pegar esse mesmo data frame aqui. Isso eu estou dizendo porque eu já dei uma olhadinha nos dados antes, tá? Eu acho que é uma das primeiras coisas que eu sempre gosto de fazer é pegar os dados e olhar, coluna por coluna, quais são as descrições dos dados, o que tem ali dentro. Dar essa olhadinha básica nos dados, usando as funções de manipulação que eu mostrei para vocês na primeira aula, para vocês sentirem e verem o que vocês vão ter que fazer para poder começar a trabalhar. Tá? Dificilmente os dados eles vêm muito limpos assim. Nesse caso aqui eu vou utilizar um value counts. Então reparem que a gente tem aqui um no data. Tá? Então além de terem todos os dados, existem 504 ocorrências de países em certos anos que não foram possíveis de serem coletados. A gente vai ter que tocar fora essa informação também. Ela vai nos atrapalhar se a gente manter isso. Tá? Primeiro ponto. E reparem que a gente tem aqui, nas nossas colunas, a gente tem uma série de coisas. Ó. A gente tem a numbed, country, isso aqui não me serve, posso tocar fora. Esse percentual aqui eu acho que vai me atrapalhar, vou tocar fora também, vou tentar organizar isso de uma outra forma. E o resto a gente pode trabalhar dessa forma. Então vamos lá. O que eu faço aqui agora? Vou colocar uma célula. Primeiro ponto. Eu vou começar deletando essa coluna que não me serve, o numbed, aqui dentro. E simples, está deletado. Próximo passo. Eu vou pegar e eu vou criar uma coluna que eu vou chamar simplesmente de obesidade. E o que ela vai ser? Reparem que a gente tem entre o valor que nos interessa e aquele colchete, a gente tem um espaço. Esse espaço aqui, se eu trabalhasse com o dado nesse formato, eu poderia usar uma função das strings chamada split, que ela pega uma string, quebra em múltiplas ocorrências num ponto de corte e retorna uma lista com pequenas strings dentro dessa lista. O que eu quero dizer com isso? Se eu aplicasse o split aqui dentro e passasse como parâmetro o espaço, ele retornaria uma lista contendo este valor aqui e o valor dentro dos colchetes, eles foram separados naquele ponto de corte que é o espaço. Uma vantagem do string, desse método, é que por padrão ele separa em espaços, então não precisaria passar nenhum parâmetro para a função, ele retorna da mesma forma. Então, o que a gente quer fazer? Eu vou printar o dataframe de novo aqui, para que a gente pense junto. A gente tem aqui uma série de noData, além dos dados nesse mesmo formato. Eu preciso criar uma função que ele use o conceito do split, que eu mostrei aqui em cima, toque fora o que eu não quero e pegue apenas a parte que me interessa. Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso fazer isso criando uma função que faz isso, ou eu posso simplesmente pegar e usar o método apply,
que é isso que eu vou fazer, passando uma função lambda dentro dele. Então, o que eu faço aqui? Eu vou copiar essa célula, vou digitar .apply, vou criar uma função lambda x, e o que essa função tem que fazer? Todas elas vão receber uma string uma a uma. O x aqui, cada vez que essa função for aplicada, ele vai receber primeiro esse valor aqui, depois esse valor aqui. Então eu posso fazer a função aqui dentro, partindo do princípio que eu estou recebendo esse valor dessa forma. 0,5, espaço, 0,2, com essas mesmas configurações. O que eu faço? Aqui vai ser uma string, então. Para isso, eu vou aplicar o método .split. E reparem que o método .split retorna uma lista. Eu não quero essa lista, eu quero só o primeiro valor da lista, que é o número de interesse. Então eu posso simplesmente acessar o índice 0 dessa minha lista. Ao executar isso aqui, eu vou mostrar para vocês o resultado da coluna OBESIT. E a gente tem agora os valores. Porém, os valores eles estão do tipo objeto, eles não estão do tipo float. Então o que eu faço? Eu preciso converter isso aqui em float. Porém, se eu der novamente um value counts, vão reparar agora que a gente fez a mesma coisa para o noData, a gente tocou fora o data, porque também tinha um espaço entre os dois, ficamos só com no. Então eu preciso tirar fora esse no aqui. Como é que a gente faz isso? Tem muitas formas. Uma das formas que eu pensei aqui para essa aula, eu vou usar o .lock. O que eu vou usar o .lock? Lembre que o .lock ele faz uma seleção em índices baseados ou numa regra, ou numa lista, numa series de booleanos, e assim por diante. Nesse caso eu vou passar aqui uma series de booleano, que é isso aqui, só que eu preciso converter isso aqui em booleano. Isso aqui agora está em string, que nem a gente tinha visto anteriormente. Como é que eu converto isso aqui em booleano de uma forma que me interesse? Para isso eu vou perguntar, isso aqui é igual a null? Então ele vai só retornar true nos índices na qual for igual a null. Do contrário, retorna false. E esta seleção aqui só vai voltar, vai ser reduzido, o dataframe tem esse tamanho, ele vai passar a ter um tamanho menor, sempre nos pontos de null. O que eu faço com isso agora? Eu pego e acesso a coluna obesity, porque se vocês lembrarem, o .lock permite que a primeira regra dele atue nos índices e a segunda regra atue nas colunas. E eu vou substituir isso aqui por np.num. Eu acho que... Ah, não, o NumPy foi importado aqui em cima. Eu vou colocar um num aqui dentro. E agora eu vou executar essa célula aqui. E por que eu fiz isso? Que eu vou colocar o np.num e vou dar um drop na nele. E aqui no final posso simplesmente definir obesidade como sendo obesidade.dropNow. Quero tocar fora aqueles valores lá. Então redefini a minha coluna. Agora vamos ver a cara final disso aqui. A gente tem os valores. Não sei ainda se eles foram convertidos para float, eu acredito que não. Acho que o Colab não faz isso. Está feito, os valores estão aqui. Ainda são object. Só que se eu der um value count, eu não tenho mais no. Então agora, se eu tentar aplicar uma transformação disso aqui para float, vai funcionar. Que é o que eu vou fazer agora. Então vou colocar aqui obesidade, vai ser igual a obesidade. Opa! Vai ser igual a obesidade, ponto apply, lambda x, float x. E eu vou fazer a mesma coisa para o year. Só que o year eu vou transformar em inteiro. Então aí agora a gente tem o year inteiro, a gente pode manipular esse dado, a gente tem obesidade como número, e esse ficou essa coluna final aqui que eu vou deixar, não vou trabalhar com ela. A última coisa que eu vou fazer, eu vou definir como index o year. E eu vou colocar um inPlace true. Isso aqui vai ser útil depois para algumas manipulações que a gente for fazer. Então, tá limpo nossos dados, agora a gente pode começar a trabalhar e responder as perguntas. Aqui eu acho que eu executei e fiz as respostas antes da pergunta. Só vou deletar isso aqui, eu vou mover. Vamos ver como é que move. Vou mover para cá. Perfeito. Então aqui posso deletar essa célula. Próxima pergunta. Qual o percentual médio de obesidade por sexo no mundo no ano de 2015? Então essa pergunta aqui, ele quer que a gente faça uma operação bem simples
É uma seleção bem simples com uma operação de group by. Primeira coisa, eu preciso retornar um data frame que contenha só informações do ano de 2015. Como é que eu faço isso? Eu abro um colchete, coloco aqui o data frame quando o year for igual a 2015. Se eu executar, aqui no caso a gente definiu o year como index, né? Então preciso perguntar quando que o meu index é igual a 2015. Tá feito, a gente tem um data frame só com 2015 aqui. Agora eu vou agrupar por sexo. Opa! E vou aplicar o método .min. Quero ver a média de obesidade por sexo no ano de 2015. Então, mulheres 22%, homens 15% e ambos os sexos aproximadamente a média dos dois.